A gente vai ler Lucas, capítulo 22. Esse é um pouquinho comprido. E amanhã a gente lê, vou ver se eu consigo ler dois e pra gente entrar em João. Aí eu vou dar amanhã, talvez não dê a Bíblia, dê a queda do homem. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar com cada um de nós, nos dando sabedoria para entender vossas palavras, sobretudo energia e força espiritual para praticá-la no nosso dia a dia, com nossa família e onde quer que estejamos, Pai. Por favor, permita que nós possamos cumprir vossa vontade, ser pessoas melhores que se preocupam um com o outro, que oram um pelos outros, Pai. Para que o Senhor possa proteger o nosso planeta Terra da mão dos infiéis, da mão dos demônios, Pai. Por favor, permita que a Coreia do Norte e do Sul se una como país irmão, para que assim haja paz entre elas, Pai. E também permita que os Estados Unidos retorne à posição dos irmãos peregrinos, que era a favor de Deus e de Cristo e não contra, Pai. E aqui no Brasil levanta os justos, para que eles também lutem pela paz, pela harmonia e por uma nação onde Deus é o Senhor. Te peço que o Senhor abençoe todos que estão aqui e que virão depois assistir, e que possa estar conosco, nos inspirando, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Adiós. Gente, não ligue minha cara que eu cheguei agora, estou extremamente cansada. Vamos lá, vamos ler. Capítulo 22 de Lucas, versículo 1. Ora, aproximou-se a festa do pão de ázimo, que é a chamada Páscoa. E os príncipes, sacerdotes e os escribas procuravam como mataria, pois eles temiam o povo, ou seja, eles estavam planejando a morte de Jesus. Lembrando a parábola da vinha. Então entrou Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. E ele foi ao seu caminho, comunicou aos príncipes, sacerdotes e capitães como ele poderia traí-lo. E eles se alegraram e concordaram em lhe dar dinheiro. E ele prometeu buscá-lo em uma oportunidade, traindo na ausência da multidão. Então chegou o dia do pão do ázimo, em que deveria sacrificar a Páscoa, porque ele fazia oferta, né, de toda a colheita. E ele enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que nós possamos comer. E eles disseram: Onde tu queres que nós preparamos? E ele disse: Eis que quando entrar na cidade, encontrará um homem carregando um canto de água. Segue até sua casa em que ele deixa entrar. E direis ao dono da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento dos convidados, e onde comerei a Páscoa com os seus discípulos? Então ele vos mostrará um grande quarto superior mobiliado, farás os preparativos. E ele, os discípulos, foram e acharam como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegando a hora, pôs-se à mesa e os 12 apóstolos com ele. E ele, Jesus, disse-lhe: Quanta intensidade desejei comer convosco essa Páscoa antes que eu sofra. Ou seja, ele queria muito fazer essa cerimônia, não era Páscoa, era a cerimônia do vinho e do pão que ele vai fazer, né? Porque ele sabia o que estava vindo, que não tinha mais base para Jesus continuar, já que o povo virou para o lado de Satanás. Porque eu vos digo que não mais comerei dela até que cumpra-se o reino de Deus. Ou seja, não era para fazer Páscoa, Santa Ceia na igreja. E ele tomou o cálice, tendo dado graça, disse: Tomai e dividi entre vós. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira, que ele era a árvore da vida, até que venha no reino de Deus. Vovó, vem comigo. Não, não dá. Diga a ela que eu estou lendo, por favor. Não, vou não, senhor. Desculpa, gente, ao vivo é assim. Diga à sua mãe que eu estou gravando, por favor, meu filho. Não, vou não. Agora não. Então deixa eu ler. Desculpa, está ao vivo. Porque eu vos digo que não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E ele tomou o pão,
tendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é meu corpo, que é dado por vós, e fazeis isso em memória de mim. O pão, ele disse isso, o vinho, ele disse, só beberia de novo quando estivesse realizado o reino de Deus na terra. Por quê? Porque quando acontecer a segunda vinda do Messias, Jesus vem junto, ok? Se tiver dúvida, pergunta. E aí ele diz, semelhante também o cálice depois da ceia, disse, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo na mesa. E na verdade o Filho do Homem vai conforme o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Ou seja, Jesus não abençoou que ele traiu ele, porque se era para não ser traído e realizar o reino dos céus, mas ele viu que não tinha mais base e que o próprio um dos discípulos dele iria trair. Então ele disse que ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Isso é muito sério. No outro, ele disse era melhor ter colocado uma pedra no pescoço, né? Marcos e Mateus. E se jogar no rio. E eles começaram a perguntar entre si qual deles seria que havia de fazer isso. E houve também uma contenda entre eles sobre quem deveria se considerar maior. E eles disseram, o rei dos gentis exerce senhorio sobre eles. E que exerce autoridade sobre eles são chamados benefeitores. Mas não será assim entre vós. Mas o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Ou seja, quem está na linha de frente deve servir. O povo quer ser servido, né? Mas é isso que Jesus está falando. Porquanto, qual é o maior, quem está à mesa ou quem se serve? Porventura não é quem está à mesa, mas eu estou entre vós, como aqueles que servem. Ele estava servindo os discípulos. Era o exemplo que ele queria que eles seguissem. A vida de Jesus era um exemplo a ser seguido por todos nós, né? Não só naquela época. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos designo o reino como meu Pai me designou. Ou seja, ele determinou que os discípulos dele entrariam no reino dos céus. Quando na segunda vinda, né? Na primeira ele mesmo disse que estava indo para o paraíso. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assentes sobre o trono, julgando os 12 tribos de Israel. E o Senhor disse, Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado para peneirar como tigre, ou seja, como um trigo, enganchou. E Satanás queria o quê? Ele disse andar, né? Que é balançar. Queria peneirar para ver se ele virava o quê? Joio e voava. Né? Mas aí Jesus, olha o que Jesus disse. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalecerás teus irmãos. Porque sabia o que iria acontecer, né? Ele ainda duvidava de Jesus. Mas ele disse que quando ele fortalecesse, ele ia fortalecer a fé dos irmãos. Por isso que ele ficou na liderança. E ele disse, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Pedro disse. Aí Jesus diz a ele, olha que coisa triste, né? E ele disse, quando eu vos ensinei sem bolsa, ao fraile ou calçado, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam nada. Então, e ele disse, mas agora aquele que tiver bolsa, toma como também seu traje. Quem não tem espada, vem a sua veste e compra uma. Pois eu vos digo que é necessário que aquilo que está escrito se cumpra em mim. E ele foi contatado entre os transgressores, porque as coisas que dizem, e repito, tem um fim. Ou seja, ele foi considerado transgressor da lei, mas tudo que ele dizia tinha um fim a ser realizado, e era tudo o quê? Um princípio. Tem respeito com o princípio das coisas de Deus, né? E ele disse, Senhor, eis que aqui está as 2 espadas. E ele disse, o sustente. Ele saiu e foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiu. E ele, chegando ao lugar, disse, orai. Era a vigília, né? Que o Pai me disse, se tivesse uma pessoa que tivesse ficado acordado, Jesus não tinha sido crucificado. E ele chega ao lugar e diz, orai, para que não entre em tentação. Retirou-se eles, um certo tiro de pedra, e ajoelhou-se e orava.
Jesus, está falando de Jesus, né? E olha que Jesus pediu a Deus, que o povo pensa que foi por covardia, que é um absurdo. Né? Não foi absurdo. Se Tiradentes diz que 10 vidas tivesse 10 vidas, dava a Deus, imagine o Filho de Deus teria medo da morte, não é, né? Mas olha o que ele disse. Ele diz, Pai, ele diz assim, Pai, se tu queres, remove de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu e fortaleceu-o. Estando em agonia, ele orava mais intensamente ao suor, tornou-se grandes gotas de sangue que caíram por sua terra. Ele estava com o rosto na terra. E ele sentia a dor do coração de Deus, porque sabia que o filho ia ser crucificado. Jesus estava angustiado, porque sabia que ia demorar mais 2000 anos para preparar uma segunda vinda do Messias, que nesse tempo Satanás ia se filtrar em vários lugares, como se filtrou em várias casas, em vários, destruindo os jovens, destruindo as famílias, etc. Então Jesus sabia disso, então ele estava preparando as pessoas para a segunda vinda já, ok? Por isso que ele sangrava o rosto dele, de tanta dor que ele estava sentindo, tanta tristeza do coração de Deus. E aí ele disse, e levantou-se da oração, veio para os seus discípulos, ele encontrava dormindo, e de tristeza. Ele disse, de tristeza Jesus disse isso. Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entre em tentação. Estando ele a falar, eis que a multidão, aqueles que chamava Judas, um dos 12, ia diante dele, aproximou-se Judas para o beijar. Mas Jesus disse, Judas, com um beijo tu trai o filho do homem? Jesus já sabia, né, que ele ia o trair. Quantas pessoas falsas fazem isso, né, destrói a vida dos outros, e você pensa que é amigo. E quando o que estava ao redor viram o que aconteceu, eles disseram, Senhor, feriremos com a espada, e um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus respondeu e disse, permita ainda isso não. Não toque na orelha, e o curou. Quer dizer, devolveu a orelha no lugar e o curou. Foi Pedro que fez isso. Jesus respondeu, Jesus disse, aos príncipes sacerdotes, os capitães do templo e os anciões que tinham vindo contra ele, viste como um ladrão, com espadas e vara, eu tendo diariamente convosco no templo, estabelecendo as mãos sobre mim, mas esta é a vossa hora, o poder das trevas, ou seja, eles estavam dominados pelas trevas. Jesus, que ali era o poder das trevas. Por quê? Porque ninguém ficou do lado de Jesus para formar pelo menos uma trindade de fé e proteger a vida de Jesus. Quando Jesus ia, Marcos e Mateus explica, eles estavam dormindo. Então tomou e levando, trouxe para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estavam todos os sentados, e assentou-se Pedro entre eles. Mas uma certa serva, vendo assentado ao lado do fogo, olhando seriamente para ele, disse, este homem também estava com ele. E ele negou, dizendo à mulher, mulher, eu não o conheço. E ele negou, e um pouco depois, vendo outro, disse, tu és também um deles. Pedro disse, homem, eu não sou. Passando quase uma hora, outra com uma confirmação afirmada, dizendo, com certeza, este indivíduo também estava com ele, pois ele é um galileu. E Pedro disse, homem, eu não sei o que tu dizes. Imediatamente, enquanto ele estava falando, o galo cantou. E aí ele lembra que Jesus disse que antes do galo cantar 3 vezes, ele já teria negado a Jesus. E vivendo-se, o Senhor olhou-se para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. É triste, né? E Pedro, saindo, chorou amargamente, e os homens que guardavam Jesus zombavam dele, feriam-o, e levantando os olhos, batiam na sua face, perguntando, profetiza quem te bateu. Agora olhe bem, o que aconteceu com essa cidade? Foi destruída igual o que Jesus disse. A original não está lá. E muitas outras coisas dizia contra ele e blasfemava. E logo que amanheceu, ajuntou-se os anciões do povo e os príncipes, os sacerdotes e os escribas, conduzindo o seu conselho, dizendo, olhe bem, quem ficou contra Jesus? Aqui diz o quê?
toda a parte maior da igreja foi os sacerdotes, os príncipes e sacerdotes, os anciões, os escribas e o povo. Tu és o Cristo, e disse-lhe, se eu for-lo, dizei, não creis. Se eu também vos pergunto, não me responde. E de hoje em diante, o Filho do Homem se assentará à direita de Deus. Eles não entenderam que Jesus estava falando do reino, a partir daquele momento, do reino espiritual. Então, todos disseram, és tu, então, Filho de Deus? E ele disse, vós os dissesse, eu sou. Se ele tivesse negado, ele tinha abandonado a fé, né? Mas ele morreu afirmando que era o Filho de Deus e realmente ele era Filho de Deus e não tinha pecado nenhum com Jesus. Então todos disseram, és tu filho dele? Disse, vos dissesse. Eles disseram, eles disseram, o povo, os sacerdotes, os escribas, os anciões e o povo em geral, porque ainda temos necessidade de outra testemunha? Porque nós mesmos vimos da sua boca, ou seja, quando Jesus afirmou uma verdade plena e absoluta, que ele era filho de Deus, ele falou que não precisava mais de testemunha, porque Jesus tinha confessado um pecado, um crime contra Deus, porque ele disse que ele era o filho de Deus, e na realidade Jesus é filho de Deus, né? Mas as pessoas não compreenderam, e isso é muito triste. Então a gente tem que aprender o quê? Não julgar, né? E que o mal se destrói sozinho, e Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. 70 anos depois, a Jerusalém daquela época ficou em ruínas embaixo da terra, hoje foram feitas em camadas. Então tudo que Jesus profetizou, tudo que Deus falou através da boca de Jesus se cumpriu. Tudo que Deus falar através da boca do Messias, dos verdadeiros pais e de Jesus, há de se cumprir novamente. Essa é uma lei sagrada vinda dos verdadeiros pais, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpe, hoje eu estou um pouquinho com dor de cabeça, mas amanhã eu volto com mais paciência. Espero que vocês tenham compreendido também a importância de estudar a Bíblia, a importância de compreender a palavra e a importância, sobretudo, de praticá-la em nossa vida diária, dentro de casa, com a família. Tá certo? Muito obrigado. Vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Por favor, tome posse, Pai, do nosso Brasil e do mundo. Protege vossas segundas e terceiras gerações, as criancinhas, os adolescentes, Pai, e os jovens. Coloco eles sobre vossa proteção, que eles acordem para vós, para que eles entendam, Pai, a importância do momento que estamos vivendo. Que isso aconteça também em cada local que estiver. Para que assim, Pai, o Senhor possa dar bênção onde quer que eles estejam, centralizados em vós, fazendo a vossa vontade. O Senhor possa dar bênção a cada um de nós. Te peço que abençoe todos que estão assistindo, que irão assistir, e que através dele o Senhor abençoe a casa e a família, colocando sempre em caminho reto em direção aos céus, em direção ao vosso coração e vosso amor. Por favor, Pai Celestiais, também protejam nossas crianças. Dê consciência às pessoas para que elas parem e venham ser, Pai, parar de fazer erros e se tornar dia após dia pessoas melhores perante vós, para que possamos estar, como a Bíblia diz, em pé diante do Filho de Deus. Por favor, permita que todos nós possamos melhorar nossos comportamentos, nossa maneira de falar e nossa maneira de viver, de acordo com vossa vontade e não a nossa. Te peço que abençoe a todos, em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada. Amanhã eu volto. Muito obrigada.